Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a esse programa Entenda a Bíblia, apesar que hoje nós vamos falar um pouco de Bíblia e vamos falar muito de história e nós vamos falar sobre a origem deste nome Palestina. Apesar dos judeus e muitas outras pessoas defenderem a ideia de que o nome daquela região é Israel, também tem o nome de Palestina e sobre isso nós vamos falar no vídeo de hoje. A ideia da palavra Palestina deriva do nome filisteu. Os filisteus eram os arqui-inimigos de Israel durante o reinado, durante a época dos reis, dos primeiros reis de Israel, principalmente Saul e Davi, por exemplo. Então os filisteus eram os grandes inimigos do povo de Deus. Este povo está extinto, ou seja, ele não existe mais. Nós não temos nenhuma prova científica de que existe alguém ou existe alguma cidade ou alguma pessoa que é descendente dos filisteus, porque há muito tempo eles deixaram de existir como povo, deixaram de existir como raça, deixaram de existir como nação. Então por que do nome Palestina se os filisteus não existem mais? E nem árabes eles são, nunca foram árabes, Eles nunca foram descendentes de Abraão, como nós explicamos nos vídeos anteriores, nunca foram descendentes de Ismael, eles eram um outro povo, descendentes de outras pessoas, tinham outra genealogia e não era a mesma genealogia dos judeus nem dos árabes, que tem como pai Abraão. A primeira ideia de se dar esse nome àquela região foi pelos assírios, lá pelo século 7 a.C., que era um povo que estava invadindo aquela região, principalmente o Reino do Norte foi invadido e foi dominado pelos assírios, um grande império da época. O Reino do Norte, aquela divisão, Reino do Sul, Judéia, Reino do Norte, Israel. Então, nessa época, o povo assírio invadiu aquela região e destruiu, vamos dizer assim, levou cativo o Reino do Norte. E foram eles que tiveram essa primeira ideia de dar esse nome àquela região. Depois de muito tempo, depois do cativeiro babilônico, depois de tudo ter acontecido, depois do retorno do povo de Israel, os gregos dominaram aquela região, depois os seleucidas, que eram descendentes do povo grego, também dominaram aquela região, e naquela época também surgiu a ideia de dar o nome daquela região de Filistia ou de Palestina, segundo a língua grega, mas também não pegou essa ideia. Depois vieram os romanos, e os romanos sempre tiveram um pouco de conflito com o povo judeu. Aliás, era na época dos romanos que Jesus veio. Foi na época dos romanos, aliás, ele sofreu com a cruz, a crucificação, que era uma forma de condenação, uma forma de martírio dado pelos romanos. Segundo a lei romana, as pessoas que eram rebeldes contra o rei, contra o imperador, eles eram crucificados. E Jesus foi crucificado porque ele era considerado o rei dos judeus e ninguém poderia ser senhor a não ser César. Mas não foi por causa disso, a gente sabe disso, mas ele foi crucificado pelo Império Romano também. Então o Império Romano dominava aquela região. Lá no ano 70 começou alguns conflitos maiores e começou a ter algumas revoltas judaicas contra a dominação romana. Então foram 3 grandes revoltas. Na primeira revolta, Jerusalém foi totalmente destruída, lá no ano 70 depois de Cristo. E depois disso tudo, as revoltas continuaram. Os judeus queriam a sua independência, queriam tirar essa dominação romana, queriam se tornar novamente um Estado independente, queriam novamente reconstruir ou restaurar o reino de Israel novamente. E lá pelo ano 130, mais ou menos, 130, 135 depois de Cristo, na terceira revolta já, na terceira rebelião dos judeus, o imperador de Roma se chamava Adriano e ele teve uma grande ideia para a região. Ele queria chamar a cidade de Jerusalém, ele queria reconstruir a cidade de Jerusalém, que não tinha sido reconstruída, estava totalmente destruída desde o ano 70, e queria colocar um novo nome nessa região, nessa cidade. Ele queria chamar aquela região, a cidade de Jerusalém, de Elia Capitolina. Então agora imagina qual a revolta que aconteceu. Imagina, surgiu nome, surgiu pessoas, surgiu líderes, um deles, Bar Koba, que foi considerado até como Messias, porque ele tinha o interesse de restaurar e expulsar de vez os romanos. Houve grandes batalhas, grandes guerras, morreu muita gente do lado judaico, claro, morreu muito mais, mas morreu muita gente das legiões romanas, porque foi um grande conflito. E quando acabou aquele conflito, os judeus praticamente dizimados, ele instituiu aquela região, não somente deu o nome da cidade de Elia Capitolina, cumprindo a sua ideia primeira, mas também deu o nome daquela região como Palestina. E a ideia, sim, era debochar dos judeus. E naquele momento, ele impediu que os judeus voltassem à região. Todos que estavam vivos foram expulsos dali, foram levados para outras áreas, para outras regiões do Império Romano, a grande maioria deles como escravos, e os judeus foram impedidos de retornar
até Israel retornar a Jerusalém naquele ano de 135 depois de Cristo. Então, foi ali oficialmente que aquela região recebeu o nome de Palestina. E para concluir, aquela região ela nunca foi dominada diretamente por judeus. Aquela região foi dominada em pouco tempo pelos árabes. Mas, por incrível que pareça, sempre que foi dominada na história pelos árabes, os judeus viviam ali e viviam ali em paz com os árabes, sem problema algum. Foi dominada desde o século VI a.C., foi dominada pelos babilônios, depois pelos gregos, depois pelos seleucidas, depois pelos romanos, e depois, em algum período, foi dominado por nações cristãs, né, através das cruzadas, foi dominado um certo período pelos árabes, e sim, né, pelos árabes. Quando os árabes dominaram aquela região, os judeus viviam em paz. E, infelizmente, quando os cristãos dominaram aquela região, os judeus também eram perseguidos. Depois foi dominada pelos otomanos, agora faz pouco tempo, pelos turcos, principalmente. Como os turcos apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, depois eles perderam aquele território também, e da Primeira Guerra Mundial até o ano de 1948 foi dominada pelos britânicos. E até no período do Império Otomano, dos turcos dominando aquela região, os judeus já voltaram para aquela região, muitos judeus voltaram para aquela região, e tudo normal, não tinha conflito nenhum, não tinha dificuldades, eles se davam bem entre eles, até que nasceu os movimentos políticos, tanto dos árabes, querendo aquela região sendo dominada pelos árabes, expulsando o Império Otomano, que era meio árabe, meio não árabe, vamos dizer assim, que permitia, que era um árabe mais liberal, um muçulmano mais liberal, e também na época do Império Romano, que eles queriam dominar aquela região como um todo, e depois um movimento sionista dos judeus que queriam tornar aquela terra como território de Israel. Então, nessa época é que começou a surgir os conflitos, nessa época é que começou a surgir as tensões, então foi um movimento muito mais político do que religioso, apesar de ter uma origem religiosa, foi um movimento muito mais político. Mas nós cristãos temos que ser pela paz. Nós fomos chamados para ministrar a reconciliação, primeiro dos homens para com Deus, mas também dos próximo para com o seu próximo. Nós devemos ministrar a paz em todo o tempo. Nós devemos ser contra a guerra. Nós não temos que defender lado algum. Sim, a Bíblia permite a legítima defesa. A Bíblia permite a defesa do seu povo. A Bíblia permite a defesa da sua família. Sim, nesse caso, a legítima defesa é válida. Mas promover guerra, promover o ódio, isso não é atitude de cristão. Então, se você está fazendo isso, você deve se reconciliar em primeiro lugar com Deus, se reconciliar com o Evangelho e proclamar a paz entre os povos. Que Deus te abençoe. Não esquece de ativar o sininho, não esquece de se inscrever no nosso canal se você não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com pessoas que têm dúvidas, pessoas que querem saber um pouquinho mais dos conflitos que acontecem lá no Oriente Médio. Grande abraço. Fique com Deus.